Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, saudar a você que participa conosco, está sempre acompanhando conosco o nosso programa sobre ética na vida do crente. E quero dizer que a nossa transmissão, ela está sendo feita pelo YouTube, também pelas nossas redes sociais da Igreja Cristã Maranata, e que ficamos muito felizes em ter a sua participação conosco. Mais um programa onde nós estaremos dando continuidade ao nosso assunto relacionado à ética na vida do crente. E desta vez estamos trazendo a nossa abordagem para a ética na vida de um crente muito especial que nós temos entre nós, que é o nosso pastor, ou seja, a figura do pastor e a ética no ministério do pastor. Como é que o pastor se comporta, como que é a sua vida, a sua postura, o que se coaduna com a postura de um pastor na obra, dentro do sentido ético, comportamental, moral e etc. Agora, nós queremos então deixar aqui nosso pedido a você que está participando conosco através do nosso canal de YouTube, que você não deixe de enviar o seu comentário para nos ajudar no trabalho. Nós temos aqui até alguns comentários, mas antes eu quero fazer a apresentação aqui do nosso companheiro que está aqui conosco sempre participando, o nosso ajudador e também responsável por esse trabalho, pastor Luiz Fernando Pita. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, irmãos. Como sempre é uma honra, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Amém, estamos sempre de volta aqui, né? Isso. E com muita alegria, graças a Deus. Mas muito bem, a nossa preocupação hoje é chamar a atenção para esse aspecto relacionado ao ministério do pastor, ou seja, a ética no ministério pastoral, e temos aqui até alguns comentários relacionados aqui às últimas programações e que nós gostaríamos de mencionar aqui. Por exemplo, nós achamos muito interessante comentários que foram enviados, Luiz Fernando, relacionado à questão da ética como um ensinamento fundamental para nós, os servos de Deus. Foi uma colocação feita aqui num comentário de um dos nossos participantes que estão sempre conosco aqui. Muito interessante a frase, né? Essa frase, né? A ética é o ensinamento fundamental para nós, servos de Deus, né? Outro também colocou muito a palavra crente, né? Veja, acho muito importante que quando se frisa a palavra crente, pois nós somos crentes. Exatamente a ética na vida do crente, né? Que é a nossa abordagem. Muito bom. Mas temos tido uma participação muito boa de comentários, de sugestões até. Aliás, se você tiver alguma sugestão também dentro do assunto, pode nos enviar. Nós estamos sempre atentos às participações que têm nos ajudado muito na elaboração da nossa programação. Mas muito bem, falando então sobre a questão da ética ministerial, ou seja, na vida do pastor, nós vamos então começar indo para a palavra de Deus. E vamos ter aqui agora a leitura de um texto. Eu vou pedir ao pastor Luiz Fernando, por favor, pastor Luiz Fernando, Amém, de ler o texto relacionado à nossa questão da ética na vida do pastor, e isso principalmente com relação à questão do presbitério, ou seja, a ética do pastor, como é que ele se comporta, né, com relação ao presbitério. Mas vamos primeiro pela palavra, né? Vamos citar aqui Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2, que fala uma palavra muito interessante e muito importante. Diz assim, verso 1: toda a alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É uma palavra dura, e nós, como pastores de uma obra dirigida pelo Espírito Santo, nós temos de ser sensíveis a isso aqui. É lógico que a palavra também fala no sentido material, mas nós estamos falando aqui de uma ética do ministério no sentido espiritual. Eu não posso me considerar pastor se eu critico aquele que está acima de mim, porque o presbitério está acima de mim. O Senhor constituiu desta forma. Eu não sou ético quando eu estou criticando
uma ordenação que está acima de mim. Na verdade, eu estarei criticando o próprio Senhor. Isso é importante, porque o próprio texto diz, toda autoridade vem de Deus, né? Exato. A gente até percebe que até no mundo mesmo, os governantes, tudo isso que acontece aí fora, está dentro de um projeto de Deus. Ou seja, não é que Deus esteja de acordo com o que eles estão falando, com o que estão fazendo, mas faz parte de um projeto de Deus visando o seu povo, o povo de Deus. Um exemplo muito clássico que nós temos disso foi lá no Velho Testamento, quando a palavra do Senhor se refere, por exemplo, a Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, e a Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Isso. Tem um outro também, que foi aquele de Ciro, rei da Pérsia, né? Que foi profetizado pelo profeta Isaías, e ele é citado depois, mais tarde, como alguém que é chamado de meu ungido, né? Ciro, meu ungido. Então você vê uma autoridade humana, mas que está dentro de um projeto de Deus, e visando o bem do seu povo. E tudo que Deus faz tem ordem, tem governo. Eu cito na Bíblia o exemplo de quando o povo de Israel saiu do Egito. E Moisés estava à frente ali. O Senhor dividiu Israel no número das tribos, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, mas mesmo assim, a palavra nos diz que Moisés passava o dia todo julgando o povo. E o seu sogro, Jetro, é que dá uma orientação para ele, que o Senhor estava nessa orientação de dividir o povo por capitães de 1.000, capitães de 500, capitães de 100, capitães de 50, ou seja, organizar para que houvesse condições de se administrar. Eu acho isso muito interessante, porque até nos animais, quando nós olhamos a natureza, vemos os animais, vemos os insetos, a gente vê uma organização. Deus fez com ordem. Isso é muito interessante. E aliás, como nós estamos falando de autoridade na questão do texto bíblico, né? Realmente nós temos a grande bênção de, como pastores, agirmos eticamente com relação ao presbitério. A primeira coisa que precisamos saber é o seguinte: o que é presbitério. Nós estamos falando aqui a palavra presbitério, mas o que é o presbitério? Na verdade, o presbitério é a reunião dos presbíteros. O que são presbíteros? Presbíteros, no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas dos apóstolos, era a designação que os apóstolos davam aos pastores das igrejas, né? Que ficavam em regiões onde havia muitas igrejas de gregos, né? Então a palavra presbítero está relacionado exatamente à condição do pastor da igreja, que tomava conta, era pastor da igreja ali nas regiões onde havia muitas igrejas gregas. Assim como no caso de regiões onde havia muitas igrejas judaicas, de judeus convertidos, era chamado de ancião, né? O pastor era chamado de ancião, né? E lá nas igrejas onde estavam ligadas, por exemplo, a Roma, que era já latim, né? Já era o latim, eram chamados de bispos, né? Bispos. Então, o presbitério. O que é o presbitério? Então, na verdade, nós temos uma designação muito assim específica entre nós, relacionados ao presbitério, né, Luiz Fernando? Isso. Que é a questão não é um prédio, né, que está, ou um escritório que tem lá na rua Torquato Laranja 90, em Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Não. Na verdade, a gente tem o hábito. Eu vou lá no presbitério, mas o presbitério é a reunião ali onde se congrega, onde estão todos os pastores, o domínio, o controle de todos os pastores da obra do Senhor. E é exatamente a organização à qual nós nos estamos ligados, mas não ligados, vamos dizer, administrativamente ou eclesiasticamente, mas estamos ligados pelo Espírito, né, ao presbitério. Então, realmente, essa questão de autoridade do presbitério, a ética do pastor com relação à autoridade do presbitério, ela é, por sinal, até, Luiz Fernando, muito bíblica, né? Porque os próprios apóstolos orientavam a igreja nesse sentido. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Pedro, né? Sim. Pedro tem uma palavra que ele fala a respeito da sujeição nossa como pastores, né? A nossa sujeição é aquela ordenação que nós recebemos, né? Que não é a ordenação... até ele fala Pedro fala de uma ordenação humana, mas na verdade essa ordenação é muito mais do que humana,
ela é uma ordenação divina, né? Vem da parte do Senhor. Podia ler, por favor, pastor? Está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que era o rei, como superior. E isso ele está falando no sentido material, ao governante, politicamente falando, né? Quanto mais no sentido espiritual, Jesus. E também considerando que o governo do Espírito Santo, ele é um governo que não, ele é exercido por pessoas que estão no Espírito, né? E essas pessoas são seres humanos, são homens, são pessoas humanas, exatamente, né? Então, mas a ordenação, ela não é uma ordenação vinculada a uma pessoa humana ou simplesmente a uma questão eclesiástica, mas muito mais do que isso. Muito mais. É muito mais do que isso. Então, a nossa sujeição, por isso você falou antes, né? Se nós como pastores estamos ligados, né, somos sujeitos a essa ordenação, por amor, inclusive, ao Senhor, né? Por amor ao Senhor. Então, nós, na verdade, o que acontece? Não podemos nos levantar contra uma organização que foi o corpo ao qual nós nos ligamos quando fomos levantados, né, como a nossa ordenação como pastores, né? Porque, na verdade, o que acontece? Isso não é ético. É como você pegar, por exemplo, uma pessoa, um médico. Se um médico for falar mal da medicina ou se levantar contra a medicina, você olha aquilo e diz assim, mas peraí, mas isso não é ético. Se ele é médico, ele tem que defender a medicina. E assim outras profissões. E isso é apenas como uma comparação, né? Porque nós, se estamos sujeitos a uma ordenação que nós recebemos, não é ético nós irmos de encontro, ou seja, irmos contrariar aquela ordenação, porque nós estaremos contrariando a nós próprios, né? E Gilson, isso é algo tão sério, tão profundo, que nós podemos citar como exemplo positivo, né? Davi, lá no Velho Testamento, quando o Senhor ungiu Davi para ser rei sobre Israel, tinha um outro rei que estava exercendo a função antes dele, que era Saul. E Saul, fora da presença do Senhor, perseguiu Davi várias vezes, tentou até matá-lo. E ele teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul, de atingir Saul. Davi teve essa oportunidade. E ele não tocou. Por quê? Porque ele temeu ao Senhor. Ai de mim de tocar no ungido do Senhor. É interessante o entendimento de Davi, que ele não estava vendo Saul, ele estava vendo a autoridade de Deus. Ele ainda disse, se o Senhor o colocou nessa posição, o Senhor o tirará, porque é de Deus. Então, o menor, ele não fala do maior, ele não critica. E eu vou entregar aqui uma revelação que o Senhor me deu tempos atrás, quando eu vivia em um momento ali, tinha alguns pastores muito críticos do presbitério e todos eles saíram da presença do Senhor. O Senhor me deu uma revelação interessante disso. Todo aquele que critica o governo do Espírito, e no caso o presbitério, ele está criticando a Deus. Ele só não assume essa posição. Não é só ético, não. É espiritual. E se há algum pastor nessa obra fazendo isso, ele tem de se repensar a sua posição até para benefício dele, porque a situação dele não vai ser muito boa para frente, porque o Espírito se recolhe. Desculpe eu ser um pouco agudo aqui, eu peço desculpa aos irmãos que assistem esse programa, porque isso é muito sensível, isso é seríssimo da parte de Deus. E além disso, é até interessante, a igreja não vê isso como um aspecto ético, pelo contrário, né? Vai ver que o pastor da igreja está ferindo uma ética. Exatamente. Né? Então, sob o ponto de vista ético, né? Agora, nós realmente estamos ligados a uma ordenação. Isso. E até quem fala sobre isso é Paulo, quando ele escreve a Timóteo, do capítulo 2, acho que é capítulo 2, versículo 14. 2,14. Eu estou aqui. 1 Timóteo, é isso? 1 Timóteo 2,14, né? Está aqui 1 Timóteo. Isso. A palavra fala assim, não desprezeis o dom... Não desprezes. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Exatamente. Então, aquele que critica, aquele que age eticamente contra o presbitério, ele está desprezando
a ordem, a ordenação que o Senhor deu a ele. Exato. Então, é uma palavra do apóstolo Paulo muito boa, né? Porque nós temos realmente o pastor tem realmente uma unção que ele recebeu da parte do Senhor, ou melhor, uma ordenação, mas essa ordenação, por questão de ordem, ela está ligada a um corpo. Então, ele nunca pode, naturalmente, agir diferente desse corpo, ou não aceitar aquilo que vem desse corpo, ou seja, vamos dizer assim, desse presbitério, né? A condição aqui é a imposição de mãos do presbitério. E, aliás, isso é interessante, a primeira vez que houve uma ordenação de presbitério no livro de Atos dos Apóstolos, foi lá no capítulo 13, né? Uhum. O capítulo 13 estavam ali reunidos, o presbitério estava reunido ali, porque havia profetas, os ministérios estavam ali, profetas estavam ali, doutores, né? É citado até o nome de alguns deles ali, Atos capítulo 13, né? E ali o que acontece? Como eles estavam reunidos, e estavam, sabe como, Luiz Fernando? Eles estavam em oração, entendeu? Eles haviam orado e jejuado. Então, o corpo que tem o governo do Espírito Santo, em oração e em jejum, imediatamente o texto diz assim, e disse o Espírito Santo. Exatamente. Então, isso é até sob o ponto de vista ético, o Espírito Santo também é ético. Por quê? Porque num outro ambiente, o Espírito Santo não iria determinar ali, dar ali uma ordenação com relação à primeira viagem missionária, que foi de Paulo e Barnabé. Aliás, Barnabé e Saulo, né? Barnabé e Saulo. E cito uma coisa, Saulo, aquele que foi perseguidor da igreja. E, com certeza, os irmãos aqui da igreja aceitaram, porque foi uma revelação de Deus. Foi em Antioquia. Exatamente. Por quê? Porque aceitaram Saulo como parte do corpo, porque o Espírito Santo operou uma maravilha na vida de Saulo, que mais tarde veio se chamar Paulo, né? Porque ele não se considerava digno de ser chamado Saulo, porque Saulo é Saul em latim, né? E Paulo é pequeno em latim. Ele mesmo se intitulou pequeno pela grandeza do poder e da operação de Deus na sua vida. Muito bom, maravilhoso isso, né? Então, quer dizer, esse texto, na verdade, ele mostra um aspecto fundamental sob o ponto de vista ético, que é a nossa sujeição àquela ordenação que recebemos com a imposição de mãos de um corpo ao qual nós estamos ligados. Então, isso é bastante ético e é bom nós compreendermos bem isso, porque para a igreja isso é uma boa referência quando nós compreendemos isso, né? Agora, eu queria citar aqui uma frase, que essa frase é do pastor Tedeuti, com relação à questão do ministério ligado ao corpo. Essa frase, ela diz o seguinte: ao formarmos esse conjunto, estamos imbuídos do propósito de administrar aquilo que Deus, pelo seu Espírito, colocou em nossas mãos. É uma frase, uma revelação que o Senhor deu ao pastor Tedeuti, que ela está muito assim coerente com a questão da ética do ministério do pastor com respeito à sujeição dele ao presbitério, né? Então, realmente o Senhor, aquilo que nós podemos, o propósito de administrar aquilo que Deus, pelo seu Espírito, colocou em nossas mãos, nós estamos fazendo isso em conjunto, né? E estamos muito bem imbuídos desse propósito. Isso é muito importante, que haja esse aspecto ético na vida do pastor, né? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Agora, interessante, pastor Pita, nós vamos dar continuidade agora a esse assunto, que é um assunto muito vasto. Você deve estar percebendo, você que está participando conosco, deve estar percebendo que é um assunto bastante vasto quando nós falamos de ministério do pastor sob o ponto de vista ético. Porque isso envolve muita coisa que reflete até na própria igreja, e isso é até exemplo para a igreja. O próprio apóstolo Paulo, ele quando escreve uma carta à igreja de Filipos, aos Filipenses capítulo 4, ele faz ali uma recomendação à igreja. Olha, tudo aquilo que vocês viram aí, mas que é capítulo 4 Filipenses, né? Eu posso abrir aqui, pode ir falando que eu vou abrir aqui. Capítulo 4 de Filipenses, quando ele fala para a igreja seguir os exemplos que ele deu. Olha que coisa, aquilo que de mim aprendestes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É esse texto aqui,
Podemos até achar que o texto foi lembrado assim de última hora, né? Isso. Mas é bom a gente ver aqui que é na carta aos Filipenses, capítulo 4, que aliás é uma carta que, por sinal, nessa parte do capítulo 4, Paulo mostra um amor muito grande que ele tem por aquela igreja de Filipos, né? Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e todo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ele usa ele como um exemplo de transformação e ética. Porque tudo que ouviu, né, o que ouviu dele, Exato. O que aprendeu dele, né, recebeu dele, aí isto fazei. Agora, isso é muito importante, porque o aspecto ético que está aqui no versículo é o reflexo do pastor para a igreja. Então, ele está recomendando à igreja ela ser assim como ele também é. Aliás, o próprio apóstolo Paulo também tem um outro versículo que ele usou a expressão que ele diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso aí. Ou seja, quando ele fala tudo que recebestes e ouvistes e vistes, é algo que ele transmitiu para a igreja da parte do Senhor. Então isso é bastante ético. A igreja, quando vê que o pastor está transmitindo para a igreja aquilo que vem do Senhor, a igreja passa a atender mais à autoridade do pastor, reconhecer mais a autoridade dele, amar mais ao pastor, porque a grande maravilha do pastor na obra do Senhor, no ponto de vista ético, é ele ser um pastor que transmite aquilo que vem da parte do Senhor. Ele não está transmitindo aquilo que vem da vaidade pessoal dele, ou da sua posição, do seu carisma. Não, pastor não é para ser admirado assim. Ele é para ser admirado no sentido do ministério. Se ele tem o ministério de Jesus, ele vai transmitir a palavra de Jesus e tudo que a igreja vai ver nele, vai ver como reflexo daquilo que ele recebe do Senhor e transmite para a igreja. Nós pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. Isso é importante. Aquilo que é a operação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém, graças a Deus. Muito bom. Então, Luiz Fernando, nós já estamos chegando ao final de uma primeira parte, né, dessa parte de hoje. Isso. Com relação à questão da ética no ministério do pastor, onde aqui podemos fazer essa abordagem que é muito ampla e é muito especial, da questão de sujeição do pastor à ordenação, ao corpo que o ordenou, né? Isso. E que, na verdade, isso reflete para a igreja também aquele respeito, aquele amor que a igreja tem também ao presbitério, porque quando nós falamos em presbitério, nós estamos falando de governo do Espírito Santo. Exercido por homens, são servos de Deus, mas exercido de acordo com a vontade do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Então, como o nosso tempo já está chegando ao final, nós vamos terminar aqui. Eu quero despedir aqui do pastor Luiz Fernando. Luiz Fernando, a paz do Senhor. Vamos aguardar a próxima, né? Paz do Senhor, pastor Gilson, sim, vamos aguardar a próxima. Muito bem. Paz do Senhor, irmãos. E você que está nos participando conosco, desejamos a paz do Senhor e que, na próxima oportunidade estaremos de volta para darmos continuidade a este assunto da ética na vida do crente e desta vez na vida desse crente especial que nós chamamos de pastor. O pastor da obra, ele é o pastor ordenado pelo Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo e ordenado para estar ligado ao corpo de Cristo. Então, isso é que é a figura bíblica do pastor na obra. Portanto, nós ficamos por aqui e te desejamos a paz do Senhor Jesus.